Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje nós vamos conversar sobre rinovírus. Pois é, não bastava aí a Covid que nos perturbou por algum tempo e ainda nos preocupa, agora começou a ter aí uma grande incidência de infecções de vias aéreas superiores por rinovírus. E as autoridades sanitárias têm demonstrado um aumento significativo de casos, inclusive aqui em São Paulo. Esse rinovírus não dá para a gente falar exatamente de um número específico de casos que estão ocorrendo, mas a gente está sabendo que está aumentando. Isso porque não é uma doença que se faz uma notificação para as autoridades sanitárias. E com isso se tem apenas uma estimativa. Deveria ser, né, notificado todos os casos, mas como a maioria deles é alguma coisa relativamente passageira tal, por vezes as pessoas acabam nem procurando uma orientação médica, ou se procuram uma orientação médica, é um atendimento mais ou menos simples, que não gera aí uma notificação para as autoridades públicas, exceto alguns casos desta doença que acaba evoluindo para um estado mais grave. E assim esse rinovírus, assim como a Covid, em alguns casos pode evoluir aí para a síndrome da angústia respiratória, levando a dificuldade respiratória, as internações, e aí sim, muitas vezes a coisa acaba se complicando. São em torno de 14 a 15% dos casos. A maioria da sintomatologia que a pessoa apresenta com relação ao rinovírus é uma coriza esbranquiçada, um mal-estar, uma febre não tão elevada, dor de cabeça e, em geral, esse rinovírus ele tem um período de incubação de 24 a 72 horas, ou seja, de 2 a 3, 4 dias, e o período da doença, em geral, demora aí uns 10 dias. A pessoa fica aí com esse mal-estar, com essa indisposição, com a coriza, e depois desses 10 dias tudo melhora, exceto a tosse, que muitas vezes persiste por um pouco mais de tempo. A dor de cabeça também pode persistir por um pouquinho mais de tempo, mas em geral aí em 20 dias, vamos dizer assim, absolutamente tudo se resolve. Em alguns casos em que a pessoa tem algum comprometimento da imunidade por qualquer problema, por exemplo, a gente sabe que as pessoas com baixa idade, as crianças, até o adulto jovem, o adolescente, e também as pessoas de muita idade, são as pessoas que podem ter aí uma evolução um pouco mais desfavorável desta infecção de vias aéreas. E claro, aquelas pessoas que têm alguma doença de base, um câncer, uma AIDS, alguma coisa que já compromete a imunidade. De um modo geral, o que se faz nesses casos em que a pessoa tenha essa doença,
O tratamento é basicamente de sintomáticos, ou seja, tem mal-estar, algum analgésico, alguma coisa para diminuir esse mal-estar, vitamina C muitas vezes para melhorar um pouquinho a imunidade. E o vírus, diferente de uma infecção bacteriana, não se tem um agente que combata o vírus, até porque o vírus não é um elemento vivo, diferente aí de uma bactéria. Quando a pessoa tem aí uma infecção bacteriana, aí sim tem que se entrar com antibióticos, que não é o caso de uma infecção viral. Porém, a gente sabe que muitas vezes o indivíduo com uma infecção viral dessa natureza, do rinovírus, com o passar do tempo, ele pode acabar sendo uma porta de entrada aí para uma infecção bacteriana. Então, muitas vezes o indivíduo começa com o rinovírus e aí ele vai desenvolver aí uma sinusite bacteriana, uma otite, uma amidalite ou até mesmo uma pneumonia bacteriana. E aí, nesses casos, claro, tem que se utilizar antibióticos. Caso contrário, o tratamento do rinovírus, você tem que basicamente dar condições para que o seu organismo combata a infecção. Então, tem que melhorar muito a sua imunidade. E melhorar a imunidade é descansar bem, se hidratar bem e ter uma alimentação balanceada, principalmente com um pouco mais, dando um pouco ênfase às proteínas. Isso porque as proteínas são vamos dizer assim, os elementos principais para a formação aí de anticorpos. Então, esta a ideia do tratamento com relação à infecção por rinovírus, né? E é mais uma infecção que a gente deve tomar cuidado, e os cuidados preventivos são aqueles mesmos que nós aprendemos, ou pelo menos foi amplamente divulgado com relação ao coronavírus, tendo em vista que a transmissão também é por via aérea. Então, aquelas pessoas que têm já uma infecção, elas devem utilizar máscaras, né? Aquelas máscaras que o pessoal utilizou tanto aí na parte da Covid. As pessoas devem lavar bem as mãos e tomar cuidado aí para quando espirrar ou tossir, não colocar as mãos, se proteger pelo menos com cotovelo, com antebraço, cotovelo, e lavar bem as mãos, né? E evitar aí ambientes aglomerados, evitar ambientes mais confinados, e evitar muitas vezes você ter que visitar alguém aí que esteja com algum comprometimento da saúde, ou a criança que tem a imunidade já meio comprometida, ou a pessoa de idade. Procurar. Se você está com essa infecção, procure evitar até resolver aí o seu quadro, para que você não transmita essa infecção. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu estou aqui trazendo mais uma informação interessante sobre sua saúde. E lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova mensagem. E até a próxima semana.